Olá, obrigada por estar aqui. Esse é o Voz que Acalma, e esse é o nosso espaço entre corpo e mente. Um lugar onde a ciência encontra filosofia, onde aquilo que sentimos encontra aquilo que descobrimos, e onde perguntas aparentemente simples acabam mudando completamente a forma como enxergamos a vida. E hoje eu quero começar com uma frase que me fez parar tudo que eu estava fazendo. Você nunca encostou em absolutamente nada na sua vida. Eu sei, parece absurdo. Afinal, você está segurando o celular agora, não é? Encostando os pés no chão, ou talvez até tomando uma xícara de café enquanto me escuta, ou fazendo carinho no seu cachorro. Então, como assim você nunca tocou em nada? Pois é. A física moderna trouxe uma resposta que é, ao mesmo tempo, desconcertante e fascinante. E eu prometo para você, quando você entende isso, não é só a sua visão sobre o corpo que muda. A sua visão sobre a realidade também muda. Vamos começar lá do começo. Quando nós pensamos em tocar, imaginamos duas superfícies encostando, certo? A sua mão e a mesa, por exemplo. Seu rosto, o travesseiro. Duas pessoas se abraçando. Ou um beijo, um aperto de mão. Parece muito simples, mas quando os cientistas começaram a investigar o mundo microscópico, eles descobriram que a história não era exatamente assim. Porque tudo ao nosso redor é formado por átomos. Você, eu, a cadeira que você está sentada, a roupa que você está vestindo, o mar, as estrelas, tudo, tudo. E os átomos não são pequenas bolinhas sólidas, como nós aprendíamos antigamente. Elas são estruturas compostas por um núcleo extremamente pequeno, rodeado por nuvens de elétrons. E é aqui que acontece a mágica. Os elétrons possuem carga elétrica negativa. E cargas iguais se repelem. Vocês lembram disso da escola, né? Ou talvez até da faculdade. Eu, inclusive, esse semestre estudei sobre isso também. Isso significa que quando você aproxima a sua mão de uma mesa, e olha que eu tô falando devagar para você entender direitinho, tá? Isso significa que quando você aproxima a sua mão de uma mesa, os elétrons da sua pele começam a repelir os elétrons da superfície da mesa. E essa força de repulsão impede que os átomos atravessem uns aos outros. Deu para entender? O que o seu cérebro interpreta como toque é, na verdade, essa resistência, essa interação, como se diz, essa força invisível. Não um contato direto entre núcleos atômicos, sabe? Isso não significa que o toque seja uma ilusão, tá? É que ele é muito mais sofisticado do que nós imaginávamos. O que chamamos de tocar é uma experiência construída pelo nosso cérebro a partir de sinais elétricos enviados pelos receptores da nossa pele. E esses sinais surgem porque houve uma deformação mecânica dos tecidos causada por forças eletromagnéticas. Parece complicado, eu sei. Mas pensa em dois ímãs. Quando você aproxima polos iguais, você sente aquela resistência, não sente? Ontem mesmo, uma amiga me entregou um ímã para eu colar em um objeto e fazer aqueles ímãs de geladeira, sabe? E aí ela falou assim, Lud, tem que colocar do lado certo, senão ele não gruda na geladeira. E é isso. É a mesma coisa com a gente.
eles não chegam a se fundir, sabe? A gente não chega a se fundir com o objeto que a gente toca. Mas a gente sente claramente essa força entre esses dois objetos, sabe? E tem uma coisa parecida que acontece o tempo todo entre nós e o mundo. Essa explicação, ela aparece em diferentes materiais científicos que eu pesquisei, tá? A Scientific American publicou uma discussão clássica sobre o tema, mostrando que as nuvens eletrônicas se deformam e resistem à aproximação extrema, criando aquilo que nós percebemos como contato. E a própria britânica, em parceria com a Minutes Physics, explica que aquilo que nós chamamos de toque é o resultado dessa interação entre os elétrons e que a nossa definição intuitiva de encostar talvez não descreva adequadamente o universo quântico. E é aqui que a conversa fica mais legal ainda. Porque existe essa diferença entre dizer, então nada é real, né? E dizer a nossa percepção, dizer que a nossa percepção da realidade é construída. Essas duas frases se parecem entre si, né? Mas elas não são, porque o toque é real, a dor é real, o carinho, o abraço, é tudo real. O que muda é entender que o cérebro é o intérprete. Ele recebe os sinais, traduz informações e constrói uma experiência consciente. O vermelho que você vê, por exemplo, o cheiro do café, uma delícia, inclusive. O gosto do chocolate, a textura da madeira, o calor do sol. Gente, surreal. Tudo isso é uma tradução do sistema nervoso. E isso é muito extraordinário. Eu que estudo isso, eu acho muito, muito legal mesmo. Porque nós não experimentamos o mundo diretamente. Nós experimentamos o mundo através da forma como o nosso cérebro organiza. O cérebro pega os impulsos elétricos e transforma em significado. Transforma em sensação, em experiência. E isso nos leva para uma reflexão muito humana. Quantas vezes nós acreditamos que aquilo que percebemos é a verdade absoluta? Quantas vezes nós pensamos, eu tenho certeza de que essa pessoa quis me machucar. Eu tenho certeza de que ninguém gosta de mim. Ou de que alguma pessoa X não gosta de mim. Eu tenho certeza de que eu sou insuficiente. Quando, na verdade, nós estamos interpretando sinais, filtrando as experiências, construindo narrativas. Isso não invalida os sentimentos, tá? Mas convida a gente à humildade. Porque a percepção humana é poderosa e limitada. Nós não vemos tudo. Nós não ouvimos tudo. Não compreendemos tudo. Nós interpretamos. E existe outra coisa legal nisso. Se o cérebro constrói a experiência do toque, ela também pode criar experiências táteis, mesmo na ausência física do membro. Conseguiu entender o que eu estou dizendo? É o que acontece no chamado membro fantasma. As pessoas amputadas podem continuar sentindo coceira. Eu não sei se vocês já ouviram alguém falar isso, mas eu lembro que eu fiz estágio e tinha uma pessoa que tinha amputado o pé. E aí eu lembro que ele sempre falava que sentia coceira no dedão. E é muito engraçado isso, porque o dedão não tá lá, né? Mas ele continua sentindo.
sente dor, sente pressão, calor em membros que não estão mais ali. Porque o cérebro continua produzindo aquela experiência. Uns pesquisadores da Johns Hopkins vêm estudando exatamente isso, ao desenvolver as próteses capazes de restaurar sensações táteis através da estimulação nervosa. Ou seja, o toque não está apenas na pele, o toque acontece no cérebro. E talvez seja por isso que algumas presenças nos atravessam tanto, porque nós não somos afetados apenas pelo contato físico. Somos afetados pelo significado. Uma palavra pode aquecer, um silêncio pode machucar. Uma mensagem, por exemplo, pode acalmar ou deixar a gente nervosa também. Uma lembrança pode provocar arrepios. Um cheiro pode trazer alguém de volta. O corpo inteiro é uma grande conversa entre matéria, eletricidade e interpretação. E antes que alguém use essa ideia para concluir que a física quântica provou que podemos moldar qualquer realidade apenas vibrando positivamente, que é o que a gente já pensa, né? É importante fazer uma distinção, tá? A física realmente mostra que o mundo microscópico é muito mais estranho do que nós imaginávamos, mas ela não sustenta a ideia simplificada de que basta pensar em algo para manifestá-lo automaticamente. Lógico que não. Isso é uma extrapolação filosófica, não uma conclusão científica, né? O que a ciência mostra é outra coisa. A nossa percepção influencia profundamente a forma como nós experimentamos a vida. As expectativas mudam o comportamento. As emoções alteram as respostas fisiológicas. As crenças afetam decisões. O cérebro aprende. O sistema nervoso se adapta. E isso já é extraordinário o suficiente. Porque talvez o maior milagre não seja controlar o universo, a gente não faz isso, né? Lógico. Mas perceber que você participa dele, que existe uma inteligência incrível nesse corpo que sente, que existe beleza no fato de que bilhões de impulsos elétricos, moléculas e campos eletromagnéticos conseguem produzir uma coisa tão simples, tão humana quanto o conforto de um abraço, por exemplo. Você nunca tocou diretamente os núcleos dos átomos de alguém, mas você já foi profundamente tocada pela presença de outra pessoa. E talvez isso diga muito sobre o que realmente importa. Porque a experiência humana nunca foi apenas física. Ela também é emocional, relacional, simbólica. E eu acho isso muito reconfortante, sabe? Porque mostra que a realidade é mais misteriosa do que nós imaginávamos. E que ainda existe espaço para o encantamento. Em uma xícara de café quente, num livro, na mão de quem nós amamos. Na respiração, entrando e saindo agora. O mundo não perde a magia quando nós entendemos a ciência. Ele ganha novas camadas de admiração. Porque quanto mais descobrimos sobre o funcionamento da vida, mais nós percebemos o quanto ela é extraordinária. E antes de ir embora hoje, eu queria te deixar uma pergunta. Se tudo aquilo que você experimenta
passa pela forma como a sua mente interpreta o mundo? Quais histórias sobre você mesmo você tem aceitado como verdade absoluta, quando talvez sejam apenas interpretações de que merecem ser revistas? Obrigada por dividir esse momento comigo. Eu espero que tenha gostado. Respira. Segue com calma. Eu te encontro aqui de novo.